Meu nome é Helena, e naquela noite percebi que o amor, quando morre, não faz barulho, ele simplesmente fecha a porta e te deixa na chuva. A briga começou como todas as outras. Pequenas farpas, frases que já tinham gosto de costume. Eu falava de solidão, ele respondia com desprezo. Lucas sempre teve essa mania de me lembrar o quanto eu dependia dele, do dinheiro da casa, da vida confortável que ele dizia ter me dado. Mas naquele dia algo nele mudou, ou talvez algo em mim tenha quebrado. Você sem mim não é nada, Helena. Nada. Essas foram as últimas palavras antes de o som da porta do carro sumir na distância. Fiquei ali parada sem saber se chorava ou ria. O vento frio de São Paulo soprava pelos meus braços nus. Eu segurava a bolsa, ou o que restava dela, e percebi que dentro não havia nada. Nem carteira, nem celular, nem orgulho. Chovia, e a chuva tem esse poder cruel de misturar lágrimas com destino. Cada gota que caía no chão me lembrava o quanto eu tinha me anulado por um homem que nunca me viu de verdade. As pessoas passavam, me olhavam com pena ou indiferença. Algumas desviavam o olhar como se eu fosse um retrato do que elas mais temiam ser deixadas para trás. O ônibus que passou salpicou lama no meu vestido. O frio me fez tremer. Tentei caminhar, mas não sabia para onde ir. Eu só ouvia minha própria respiração e o eco da frase dele dentro da minha cabeça. Você sem mim não é nada. Por algum tempo acreditei nisso. Acreditei tanto que me perdi. Olhei para o céu cinzento e ri sozinha, um riso desesperado, daqueles que machucam mais do que um grito. Talvez fosse o fim, talvez fosse o começo. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim, grave, calma e inesperadamente gentil. Moça, você está bem? Virei. Um homem estava parado a poucos metros segurando um guarda-chuva preto. Roupa social, mas o olhar sereno, quase preocupado. Você está esperando alguém? Perguntou. Eu balancei a cabeça sem saber o que responder. Ele deu um passo à frente e por um segundo pensei que fosse mais um curioso, mas então ele disse algo que me tirou o ar. Finja ser minha namorada. Meu pai está vindo. Fiquei em silêncio. A frase soou absurda, como se viesse de um filme, mas o tom da voz dele tinha urgência e um toque de desespero familiar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele pegou minha mão. Foi um gesto firme, sem espaço para dúvidas. Um carro preto caro, limpo, contrastando com a sujeira do asfalto, parou na nossa frente. De dentro, um senhor idoso olhou para nós e sorriu. O homem ao meu lado apertou minha mão e respondeu com um sorriso ensaiado. Pai, essa é a Helena. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a voz dele soava como proteção. Como se de repente o mundo não estivesse mais tão contra mim. O senhor assentiu satisfeito e disse algo sobre finalmente ver o filho com alguém de verdade. E por algum motivo, aquela mentira me pareceu menos cruel do que a verdade que eu estava vivendo. Entramos no carro. O cheiro de couro, o ar quente, o silêncio elegante, tudo parecia de outro mundo. Eu, molhada e trêmula, observava pela janela as ruas que se afastavam. O homem que mais tarde eu descobriria se chamar Rafael não disse nada por alguns minutos, até que com um leve sorriso comentou: Desculpe, eu precisava de ajuda, mas prometo que você não vai se arrepender. Eu respirei fundo. Depois do que vivi, não tinha mais o que perder. E foi assim que, sem entender direito, entrei em um carro que mudaria completamente o rumo da minha vida. Naquele instante, eu não sabia que estava prestes a me tornar o maior arrependimento do meu ex-marido, nem que o desconhecido ao meu lado seria a ponte entre a minha ruína e a minha redenção. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era um abrigo. E de alguma forma, aquele homem com seu guarda-chuva preto e sua voz calma parecia ser o lugar mais seguro do mundo. O carro parou diante de uma casa que parecia de outro mundo, alta e iluminada, cercada por árvores molhadas de chuva. As luzes refletiam nas poças d'água e por um momento senti que tinha sido transportada para um filme. Rafael desceu primeiro, abriu o guarda-chuva e me ofereceu a mão com um gesto natural quase ensaiado.
Eu hesitei, mas aceitei. Confie em mim só por esta noite, disse ele com uma voz que parecia misturar calma e urgência. Entramos. A sala tinha cheiro de madeira e café recém-passado. Um senhor de cabelos grisalhos, o pai dele, estava sentado numa poltrona ouvindo o som suave de um rádio antigo. Finalmente trouxe alguém para eu conhecer, disse o velho sorrindo. Eu sorri de volta sem saber como reagir. Rafael respondeu: pai, esta é a Helena. E foi assim que em menos de 15 minutos eu me tornei parte de uma mentira que nem sabia explicar. O jantar foi estranho. A mesa longa, as velas acesas, o silêncio cortado apenas pelos talheres. De vez em quando o Sr. Costa me observava como se tentasse adivinhar algo em mim. Você trabalha com o que, minha filha? Demorei para responder. Eu trabalhava com design de interiores. Menti. Ou talvez fosse meia verdade porque um dia eu realmente sonhei com isso. Ele assentiu satisfeito e falou algo sobre mulheres com bom gosto terem sempre lugar no mundo. Rafael me olhava com atenção. Não de forma invasiva, mas com o tipo de curiosidade de quem tenta entender uma história antes mesmo que ela seja contada. Depois do jantar, o Sr. Costa subiu as escadas devagar, apoiado em uma bengala elegante. Antes de desaparecer, virou-se e disse: gostei dela, filho. Tem olhar firme. Isso é raro hoje em dia. Fiquei em silêncio, olhar firme. Se ele soubesse o quanto aquele olhar estava cansado. Rafael me acompanhou até um quarto de hóspedes. As paredes eram brancas, o lençol limpo e havia um cheiro de lavanda no ar. Você pode tomar um banho e descansar. Amanhã te explico tudo. Eu olhei para ele desconfiada. E se eu quiser ir embora agora, te levo sem problema. Mas lá fora ainda está chovendo e você não tem para onde ir. Ele estava certo. Fechei a porta e fiquei sozinha. A água quente do chuveiro queimava minha pele fria. Enquanto a água escorria, pensei em Lucas talvez estivesse dormindo na nossa cama, com a consciência limpa de quem acredita ter vencido. Deitei, mas o sono não veio. A casa era silenciosa demais, o tipo de silêncio que carrega histórias. Na madrugada, ouvi passos do lado de fora, vozes baixas. Rafael e o pai discutiam algo sobre herança, imagem pública e tempo. Fingi dormir quando ele bateu de leve na porta. Helena, está tudo bem, sim. Ele hesitou um segundo. Obrigado por ter me ajudado hoje. Eu prometo que vai entender em breve. A voz dele tinha uma verdade difícil de ignorar. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, alguém me agradecia por estar ali. Quando acordei, o sol entrava pelas frestas da cortina. A mesa do café estava posta frutas cortadas, café fresco, pão quente. O Sr. Costa lia o jornal, os óculos escorregando no nariz. Bom dia, minha filha, disse ele sorrindo. A palavra minha filha me atravessou o peito como um lembrete de algo que perdi há muito tempo. Rafael apareceu logo depois mais leve, como se o peso da noite anterior tivesse desaparecido. Meu pai gostou muito de você, e você perguntei sem pensar. Ele me olhou por um instante sério. Acho que ainda não sei quem você é, mas quero descobrir. Ficamos em silêncio e algo dentro de mim se moveu. Não era amor ainda. Era apenas o reconhecimento de duas pessoas quebradas que por acaso se encontraram no mesmo abrigo. Quando me despedi do Sr. Costa, ele segurou minha mão e disse: Rafael sempre foi fechado. Você fez ele rir de novo. Isso já vale muito. Sorri, mas dentro de mim uma pergunta crescia. O que eu estava fazendo ali? Por que aquele homem entre tantas mulheres do mundo me escolheu para fingir? Saímos juntos. A chuva tinha cessado, mas o chão ainda brilhava com os reflexos da noite anterior. Rafael dirigia em silêncio. O rádio tocava Elis Regina e a voz dela parecia costurar o que restava do meu coração. Você vai me contar agora? Perguntei. Ele respirou fundo. Meu pai está doente e ele queria me ver com alguém antes de... Bom, antes que fosse tarde demais. Olhei para ele. Então você escolheu a primeira mulher molhada que viu na rua. Ele sorriu de canto. Não. Escolhi a que mesmo destruída ainda olhava para frente.
Por um instante, o mundo parou. A dor, a raiva, o abandono, tudo ficou suspenso entre nós, dentro daquele carro silencioso. E pela primeira vez, eu senti que talvez a vida ainda tivesse alguma ironia a me oferecer. No caminho de volta, o silêncio entre mim e Rafael parecia denso, quase confortável. Eu observava as gotas escorrendo no vidro e pensava em como a vida era capaz de mudar em minutos. Ontem, eu era uma esposa humilhada. Hoje, uma desconhecida dentro do carro de um homem que eu mal sabia o nome. Ele quebrou o silêncio. Você deve estar se perguntando por que fiz isso. Eu ri, mas foi um riso curto sem graça. Deve ter um motivo melhor do que caridade. Tem, mas ainda não posso te contar. Não insisti. O tom dele não era de quem mentia, era de quem escondia algo para proteger alguém, talvez a mim, talvez a si mesmo. Chegamos a uma casa à beira de um morro com vista para um pequeno vale. O portão se abriu automaticamente, revelando um jardim impecável. Um cachorro correu até o carro abanando o rabo e foi recebido com um afago rápido por Rafael. Aquilo me fez sorrir pela primeira vez em dias. Fique à vontade. Essa casa é grande demais para uma pessoa só, disse ele, tirando o casaco e pendurando-o com uma naturalidade que me fez perceber aquele homem vivia cercado de silêncio. Tomei banho novamente, mais por necessidade emocional do que física. O vapor me envolvia e, pela primeira vez, chorei de verdade. Não pelo que perdi, mas pelo que deixei de ser. Quando saí, encontrei uma bandeja com sopa e pão sobre a mesa. Um bilhete escrito à mão dizia: "Coma algo. Amanhã conversamos." Sentei-me, olhei a chuva pela janela e deixei a sensação estranha me envolver segurança. Eu não sentia isso há muito tempo. Na manhã seguinte, o sol apareceu entre nuvens tímido. Rafael estava no jardim regando as plantas com o cachorro ao lado. Parecia um homem comum, mas havia algo contido em seus gestos, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado. "Dormiu bem?" perguntou. "Sim, melhor do que eu esperava." "Ótimo. Então acho que posso te contar parte da verdade." Sentei-me à frente dele, ainda desconfiada. Meu pai é viúvo há 15 anos. Desde que minha mãe morreu, ele vive com medo de morrer sozinho. Ontem ele me ligou dizendo que queria me ver com alguém de verdade. Eu não tinha ninguém. E aí, vi você. Olhei para ele tentando entender e achou que eu seria perfeita para enganar seu pai. Ele sorriu um sorriso triste. Achei que você parecia alguém que já tinha sobrevivido a algo pior. As palavras me atingiram como um espelho. Fiquei em silêncio e ele continuou. Eu não quis te usar, Helena. Só não esperava que meu pai acreditasse tanto. Ele quer te ver de novo. Disse que você tem algo que falta em muita gente, verdade. Naquele instante, algo dentro de mim se mexeu. Eu não sabia se era raiva ou compaixão. Parte de mim queria fugir. Outra parte queria entender o que aquele destino improvável queria me ensinar. Aceitei o convite. Voltamos à mansão do Sr. Costa naquela tarde. Ele me recebeu com um sorriso e uma xícara de café, como se eu fosse uma velha amiga. Helena, minha querida. Que bom que voltou. Rafa sempre escolheu bem. Rafael desviou o olhar envergonhado. Eu sorri, tentando não pensar demais. Durante o almoço, o velho me contou histórias da juventude dele, do tempo em que vendia frutas na feira e sonhava em ter uma empresa. Falava de amor, de perda, de como a vida o ensinou a perdoar os erros dos outros. E eu o ouvia sem perceber que aquelas palavras estavam me curando em silêncio. Quando saímos de lá, perguntei a Rafael: por que ele é tão gentil comigo? Porque ele vê em você o que ele via na minha mãe. A resposta me calou. Voltamos para casa e o dia terminou como começou, com chuva. À noite, Rafael apareceu na sala com uma garrafa de vinho. Você não tem que ficar se me achar um louco. Amanhã posso te levar onde quiser. E se eu quiser ficar mais um pouco, perguntei. Ele me olhou surpreso. Então, fique. Conversamos por horas, sobre nada e sobre tudo.
Descobri que ele amava literatura, mas nunca mais tinha conseguido ler desde que perdeu a mãe. Eu contei que um dia sonhei em abrir uma loja de decoração, mas Lucas dizia que era bobagem. No fim da noite, percebi que estávamos rindo. Um riso leve, quase infantil, que eu pensei ter esquecido. Rafael me observou por um momento e disse baixinho: "Você sorri bonito. Devia fazer isso mais vezes." Senti o rosto esquentar, mas desviei o olhar. Eu não estava pronta para aquilo. Não ainda. Antes de subir para dormir, olhei pela janela. Lá fora, o cachorro dormia sob o alpendre e as luzes da cidade piscavam ao longe. Tudo parecia silencioso, mas dentro de mim, algo começava a se mover de novo, uma faísca pequena, quase imperceptível, que dizia que eu ainda podia recomeçar. Naquela noite, sonhei que estava de novo no ponto de ônibus. A chuva caía, mas desta vez alguém me esperava com um guarda-chuva. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café vindo da cozinha. Rafael já estava de pé, de camiseta branca e calça de moletom diferente da imagem formal que eu tinha dele. O cachorro o seguia fiel. Ele parecia mais humano, menos misterioso. "Bom dia", disse eu, tentando parecer natural. "Dormiu bem?" "Acho que sim. E você?" "Eu nunca durmo direito." Ele serviu o café e sentou-se à mesa. A cozinha estava silenciosa, apenas o barulho dos talheres e o som do rádio ao fundo. Até que ele me olhou com aquela calma desconcertante e disse: "Helena, eu sei que ainda parece estranho, mas quero ser sincero. Há mais por trás dessa história do que eu te contei." E meu coração acelerou. Eu imaginei. Ele respirou fundo. Meu pai. Ele não é apenas um homem velho querendo companhia. Ele é o dono de uma rede de construtoras e está testando a mim. "Testando?" perguntei. "Sim, ele quer ver se sou capaz de amar alguém sem interesse, se eu sou digno de herdar o que ele construiu, e de certa forma você entrou no meio desse teste." Fiquei em silêncio tentando entender o tamanho daquilo. "Então eu sou o seu experimento?" perguntei com um nó na garganta. "Não, não é isso." Ele se apressou em dizer: "Quando eu te vi, eu não pensei em nada. Só vi alguém tentando ficar de pé, mesmo depois de ser jogada no chão. E meu pai viu o mesmo. Ele acredita em você mais do que acredita em mim." As palavras dele me atravessaram. Eu não sabia se sentia raiva ou pena. Levantei da mesa, andei até a janela. Lá fora, o céu ainda carregava as nuvens da noite anterior. "E o que você quer que eu faça agora?" "Continue fingindo." "Por enquanto, sim." Ele respondeu hesitante. "Mas não quero que seja uma mentira por muito tempo." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Nos dias seguintes, visitei o Sr. Costa com Rafael. O velho parecia cada vez mais afetuoso comigo. Contava histórias, me chamava de minha menina e às vezes colocava a mão sobre a minha e dizia: "Você tem uma alma bonita, Helena, e isso não se compra." Rafael ficava em silêncio nessas horas observando. Havia algo nele que mudava quando o pai falava comigo, uma mistura de alívio e medo. Uma tarde depois do almoço, ele me levou até o terraço da mansão. A vista era ampla, a cidade se estendia até o horizonte. Meu pai sempre disse que quem constrói algo grande precisa saber perder. Ele comentou olhando para longe. Eu nunca soube perder. Até agora, ele virou-se para mim. Até você. Não soube o que responder. O vento frio bagunçou meu cabelo e por um instante nossos olhares se cruzaram de um jeito que não devia. Voltei para casa confusa. Eu sabia que havia algo ali, uma tensão invisível, algo entre gratidão e desejo. Mas eu também sabia o quanto era perigoso confundir refúgio com sentimento. Naquela noite encontrei uma caixa sobre a mesa do quarto. Dentro, um vestido azul simples, acompanhado de um bilhete. Meu pai quer te apresentar a alguns amigos. Amanhã jantar às 8. Passei horas encarando aquele vestido. Era bonito, elegante, mas me dava medo. Eu não pertencia àquele mundo. Mesmo assim, vesti-o. O jantar foi um desfile de sorrisos e falsidades. Empresários e esposas bem vestidas, olhares curiosos sobre mim. Eu ouvia comentários sussurrados. Quem é ela? De onde surgiu?
O Sr. Costa, no entanto, parecia feliz. Esta é Helena, uma mulher de fibra, disse ele orgulhoso. Aprendam, meus caros, não é o dinheiro que faz o caráter. Enquanto todos brindavam, percebi o olhar de Rafael sobre mim, um olhar diferente, mais terno, mais verdadeiro. E por um segundo esqueci que estávamos fingindo. No caminho de volta dentro do carro, ele quebrou o silêncio. Você não devia deixar que falem de você assim. Eu não me importo. Já falaram coisa pior. Mesmo assim, eu me importo. Houve um silêncio pesado. Depois ele sussurrou: meu pai está ficando cego. Aquilo me pegou de surpresa. O que ele disfarça bem, mas os médicos dizem que é irreversível. Ele sabe, mas não admite. Por isso quer garantir que deixará tudo nas mãos certas. E de alguma forma ele acredita que você é a única pessoa que eu escutaria. Fiquei sem palavras. Tudo começou como uma encenação, mas agora parecia um destino estranho tecido por forças que eu não entendia. Quando chegamos em casa, Rafael se aproximou e disse: eu sei que isso é loucura, mas se quiser ir embora, te levo agora. Olhei para ele e respondi: não, eu fico, mas só até o fim desse teatro. Ele sorriu de leve e algo nos olhos dele me fez acreditar que esse fim estava longe de acontecer. Naquela noite não consegui dormir. Pensei em Lucas, meu ex-marido, no modo como ele ria quando dizia que eu nunca seria ninguém. Pensei em Rafael e na dor silenciosa de quem carrega um fardo que não pediu. E pensei em mim pela primeira vez, não como vítima, mas como alguém prestes a escolher o próprio caminho. Enquanto a madrugada avançava, percebi a vingança. Não era gritar, eu venci. Era apenas existir sem precisar provar nada. Naquela semana, o nome Helena começou a circular entre os convidados e funcionários da família Costa. As pessoas comentavam sobre a nova namorada de Rafael como se eu tivesse sempre pertencido àquele mundo. E mesmo sem entender, eu comecei a agir como se fosse verdade. O Sr. Costa me tratava com um carinho quase paternal. Às vezes me chamava para tomar café na varanda e falava da vida, das perdas, dos erros que não voltam. Eu ouvia com o coração apertado, porque parte do que ele dizia me lembrava de mim. Quando alguém te deixa, Helena, não é o fim. Às vezes é só o começo do que você devia ter vivido desde o início. Enquanto isso, Rafael parecia cada vez mais distante, sempre ocupado sempre com o celular, lidando com advogados, reuniões e negócios que eu não entendia. Até que numa noite, ele apareceu com um terno escuro e disse que haveria uma festa da empresa no sábado. O pai dele insistiu que eu fosse. Você é parte da família agora, minha filha, disse o Sr. Costa com um sorriso que me partiu em dois. Vesti o mesmo vestido azul, mas dessa vez prendi o cabelo, passei batom vermelho e prometi a mim mesma que não deixaria ninguém me diminuir. A festa foi em um hotel de luxo no centro de São Paulo. O salão reluzia, os lustres pendiam como joias e o som de risadas e taças se misturava à música suave. Eu fiquei ao lado de Rafael, tentando não me perder no desconforto daquele universo. Até que ouvi uma voz que congelou meu sangue. Helena! Demorei 2 segundos para olhar, e quando olhei, lá estava ele, Lucas. Meu ex-marido de terno caro, um copo de uísque na mão e um sorriso cínico no rosto. Rafael percebeu minha atenção. Você o conhece? Conheço. Respondi fria. Lucas se aproximou com o mesmo ar arrogante de sempre. Que surpresa! Achei que estivesse morando com alguma amiga, mas pelo visto você subiu na vida, hein? Sorri de canto. A vida muda rápido, não é? Rafael ficou calado, observando a cena com olhos atentos. Lucas continuou. Então é assim que você sobreviveu, arrumando outro para bancar suas fantasias. Respirei fundo e me aproximei dele. Não, eu sobrevivi porque aprendi a não precisar de ninguém, nem de você. O silêncio que seguiu foi mais cortante do que qualquer tapa. Lucas engoliu em seco, mas tentou disfarçar. Ainda é a mesma arrogante. E você é ainda o mesmo covarde. Vi o rosto de Rafael mudar. Ele deu um passo à frente, estendeu a mão. Sou Rafael Costa, noivo da Helena. A expressão de Lucas mudou completamente. O nome Costa era conhecido. Ele ficou pálido, gaguejou algo como prazer e se afastou.
Rafael me olhou de lado e perguntou baixinho: tudo bem, melhor impossível. Durante o resto da noite, fiquei em silêncio observando Lucas à distância. Ele falava com outros empresários, sorrindo, mas eu sabia por dentro ele queimava. No carro de volta para casa, Rafael comentou: aquele homem parecia perturbado. Ele era meu marido. Ele olhou rapidamente para mim surpreso, mas não disse nada. Agora entende por que eu não acredito em promessas. Ficamos em silêncio. O som da chuva batendo no vidro parecia uma trilha para o que eu sentia alívio e dor misturados. No dia seguinte, Lucas ligou. Eu ignorei. Ligou de novo, até que mandei uma mensagem curta. Não há nada para dizer. Você fez sua escolha. 2 semanas depois, encontrei seu nome nos jornais. Sua empresa estava afundando em dívidas. O orgulho dele, o mesmo que um dia me esmagou, agora o fazia ruir em público. Rafael chegou em casa naquele dia com o jornal na mão. É ele, não é sim. Ele se aproximou, colocou o jornal sobre a mesa e disse calmamente: você tem o direito de ficar feliz. Às vezes o destino se encarrega do que a gente não precisa sujar as mãos para resolver. Sorri, mas não de alegria. Era um sorriso cansado de quem finalmente via o círculo se fechar. À noite, o Sr. Costa me chamou para conversar. Você se lembra do que te disse sobre o começo e o fim? Lembro. Então ouça, o que te fizeram não define quem você é. O que você faz com isso, sim. Olhei para ele com os olhos marejados. Eu só quero paz. E vai ter. Mas antes precisa aprender a se ver como alguém que merece. Voltei para o quarto e sentei diante do espelho. A mulher refletida não era mais a mesma que ficou no ponto de ônibus. Era alguém que aprendeu a ficar de pé, mesmo sem ninguém por perto. No dia seguinte, Rafael apareceu com um envelope. Meu pai quer te incluir no testamento. Olhei para ele atônita. O que ele diz que de todas as pessoas que passaram por aqui, você foi a única que trouxe calma, não caos. Mas isso é loucura. Talvez seja. Mas ele tem razão. Fiquei em silêncio, por fora calma, por dentro um turbilhão. A vingança, percebi, nem sempre vem do ódio. Às vezes vem do simples fato de estar viva quando esperavam que você estivesse no chão. Naquela noite dormi em paz pela primeira vez. E sonhei com a chuva, mas agora ela lavava, não feria. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. A casa dos Costa parecia respirar num ritmo próprio, entre o som distante da cidade e o canto dos pássaros do jardim. Eu ajudava o Sr. Costa nas pequenas coisas, organizar papéis, acompanhar consultas, preparar o café. Ele dizia que a presença de uma mulher por perto devolvia vida à casa. Rafael vinha e ia sempre com pressa, mas sempre atento. O jeito como ele olhava o pai misturava amor e culpa. Às vezes eu o via do lado de fora, sozinho, fumando, com o rosto perdido entre os pensamentos. Um dia ele me chamou para caminhar até o lago da propriedade. O sol descia atrás das árvores, dourando tudo. Meu pai vai dividir os bens, disse ele de repente. E isso te preocupa, sim, porque ele quer incluir você. Parecia brincadeira, mas o olhar de Rafael era sério. Isso não faz sentido. Para ele faz. Ele acredita que você é parte da família agora, que trouxe algo que a gente não tinha há muito tempo, paz. Fiquei parada sem saber o que dizer. Paz era exatamente o que eu nunca soube ter. Eu não quero nada de vocês, respondi. Nem dinheiro, nem casa, nada. Só quero terminar isso. Terminar o quê? Essa história, esse teatro. Rafael me olhou com uma mistura de dor e ternura. Você acha que ainda é um teatro? Desviei o olhar. Tudo começou como um. Ele suspirou, passou a mão no cabelo e disse: você é a pessoa mais honesta que eu já conheci, Helena. E é exatamente por isso que meu pai te admira. Mas ele não faz nada sem motivo. E se ele decidiu te dar algo, é porque acredita que você merece. Voltei para casa com um peso no peito. Não era ganância, era medo. Medo de aceitar um presente que poderia me prender a uma história que não era minha. Naquela noite, Lucas apareceu. Eu estava na varanda lendo quando ouvi o som de um carro. Quando vi seu rosto, senti o estômago revirar. Ele parecia outro abatido, desesperado.
Helena me escuta. O que você quer? Eu errei, eu sei. Mas estou sem nada. A empresa quebrou. Meus sócios me traíram. Agora entende o que é ser deixado sem nada interromper. Ele abaixou a cabeça. Eu só queria que você me perdoasse. Perdão não é apagar o que fizeram, Lucas. É parar de deixar que isso te defina. Ele tentou tocar minha mão, mas eu recuei. Você não precisa de mim. Precisa aprender a lidar com quem você é. Antes que pudesse responder, Rafael apareceu. Está tudo bem aqui, Lucas. O olhou com ódio, mas não disse nada. Só vim pedir desculpas, murmurou. Então já pediu, respondi fria. Ele se virou e foi embora. O som do carro sumindo foi como o fim de um capítulo que demorou demais para acabar. Rafael se aproximou e encostou no parapeito ao meu lado. Quer saber o que eu senti quando vi você falando com ele? O que orgulho! Você não gritou, não chorou, não se defendeu. Apenas foi quem ele nunca conseguiu destruir. Senti os olhos marejarem, mas não queria chorar. Eu não sei o que estou fazendo aqui, Rafael. Está vivendo. Ficamos em silêncio olhando o horizonte. A brisa leve trouxe um cheiro de flores e por um instante tudo pareceu simples. Nos dias seguintes o Sr. Costa piorou. A visão dele quase sumiu completamente. Passei a ajudá-lo mais lendo as cartas e os relatórios. Um dia ele me segurou a mão e disse: Rafael sempre foi forte, mas nunca soube ser terno. Você trouxe isso de volta para ele. Se um dia ele te magoar, não desista. Às vezes os homens demoram a entender o amor. As palavras dele ficaram em mim. Quando ele faleceu, a casa se encheu de silêncio e cheiro de flores. Rafael chorou como uma criança e eu fiquei ali em silêncio segurando sua mão. Dias depois, o advogado nos chamou. O testamento foi lido. Metade da herança ficava com Rafael, a outra metade comigo. Eu quase não consegui falar. Isso é um engano, disse. O advogado sorriu. Foi vontade expressa dele. Disse que o que você trouxe não se mede em números. Rafael apenas me olhou, e naquele olhar havia gratidão, dor e um respeito que eu não esperava. Com o tempo, o luto foi se transformando em rotina. Rafael voltou ao trabalho, eu comecei a coordenar um pequeno projeto social que o pai dele apoiava, ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade. E sem perceber, comecei a encontrar propósito no que antes era só sobrevivência. Certa tarde, Rafael apareceu no centro comunitário. Vim te buscar. Para onde? Para casa. Já é hora de voltar. Eu sorri cansada. Voltar para onde, Rafael? Ele deu um passo à frente, olhou nos meus olhos e disse: para mim. Foi a primeira vez que ele falou sem defesas, sem máscaras. Não respondi. Apenas senti como quem reconhece um abrigo depois de anos à deriva. Naquela noite, sentada ao lado dele, percebi que a vingança já tinha terminado há muito tempo. A dor havia virado aprendizado, o ódio, silêncio. E o silêncio, paz. O tempo passou sem que eu percebesse. Às vezes a vida faz isso, coloca a gente num caminho que não planejamos, e quando olhamos para trás, o passado já não dói tanto quanto antes. Rafael continuou cuidando dos negócios do pai. Eu do projeto social que levava o nome dele. E entre reuniões, relatórios e silêncios compartilhados, algo foi crescendo entre nós, algo que não precisava ser dito. As manhãs eram tranquilas. O cheiro de café, o barulho das crianças chegando no centro comunitário, as mulheres rindo enquanto aprendiam a costurar. Aquilo me curava sem que eu notasse. Às vezes eu pensava em Lucas, mas ele era apenas uma lembrança distante, uma sombra que se dissolvia com o tempo. Um dia Rafael apareceu sem avisar. Vestia uma camisa clara, as mangas dobradas e o olhar mais leve do que eu já tinha visto. "Posso entrar?" perguntou sorrindo. "Pode, mas vai ter que ajudar a servir o almoço." Ele riu e pela primeira vez o riso dele parecia completamente verdadeiro. Passamos a tarde juntos e quando o centro fechou, ele me acompanhou até o portão. Ficamos parados olhando o sol se pôr. "Helena, posso te fazer uma pergunta, claro. Você se sente feliz aqui?" Feliz é uma palavra grande. Mas sim? Acho que sim. Ele respirou fundo, colocou as mãos nos bolsos e disse: "Eu pensei muito em tudo.
no que a gente viveu, no que ainda pode viver. Eu não quero que isso acabe no silêncio. Não mais. Fiquei calada. O vento mexia no meu cabelo e o coração batia como se tivesse voltado 20 anos no tempo. Rafael! Deixa eu terminar, interrompeu. Meu pai dizia que a vida sempre dá uma segunda chance, mas só para quem tem coragem de aceitar. Eu demorei para entender. E agora eu quero a minha segunda chance. Com você. Por um instante não soube o que fazer. Ele tirou algo do bolso, uma caixinha simples de veludo cinza. Desta vez não é fingimento. As palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Lembrei do ponto de ônibus, da chuva, do medo, da sensação de abandono. E percebi o que começou como um acaso, agora era escolha. Olhei para ele, não com paixão cega, mas com aquela calma que só vem depois da tempestade. Você tem certeza? Perguntei. Tenho, mas só aceito se for um sim tranquilo, desses que vem de dentro. Senti um nó na garganta, então, sim. Ele fechou os olhos aliviado e me abraçou devagar, como quem segura algo precioso demais para apressar. Naquele abraço não havia promessas grandiosas. Havia apenas 2 sobreviventes que por algum milagre se encontraram no mesmo cais. Nos meses seguintes, a casa voltou a ter vida. Risos no corredor, cheiro de pão no forno, o cachorro dormindo no tapete da sala. Eu não era mais hóspede. Era lar. E ainda assim nunca esqueci de onde vim. 1 ano depois, decidi voltar ao ponto de ônibus onde tudo começou. O mesmo banco enferrujado, o mesmo poste inclinado. A diferença é que agora eu não tremia. Levei flores não para ninguém, mas para a mulher que um dia ficou ali sozinha, acreditando que era o fim. Deixei as flores e fiquei olhando o movimento da rua. Um ônibus parou, as portas se abriram e uma moça desceu correndo, chorando. Parecia perdida. Ela me olhou e eu me vi nela. Tirei o guarda-chuva da bolsa, me aproximei e disse: fica calma, a chuva vai passar. Ela assentiu sem entender direito, e eu sorri lembrando do dia em que alguém fez o mesmo por mim. Às vezes a vida reescreve os começos com as mãos do final. Hoje, quando acordo e olho pela janela, ainda me surpreendo com o caminho que a vida escolheu por mim. A casa está silenciosa, mas é um silêncio bom, cheio de paz. O cheiro do café vem da cozinha. Rafael acorda antes de mim, como sempre, e fala sozinho com o cachorro, fingindo que ele entende. Eu rio, e esse riso que um dia me pareceu impossível agora é parte do meu cotidiano. Às vezes ainda chove, e quando chove o som das gotas me leva de volta ao ponto de ônibus, a mulher que eu fui, a dor que eu achava que nunca passaria. Mas diferente de antes agora, a chuva me traz lembranças suaves. Foi ela que lavou tudo, o medo, a humilhação, o amor errado. Hoje coordeno o Instituto Aurora, o projeto social que criei com o dinheiro deixado pelo Sr. Costa. É uma casa para mulheres que, como eu, foram deixadas para trás. Ajudamos com abrigo, curso, apoio jurídico e, principalmente, escuta. Quando uma delas chega com o rosto molhado e o olhar vazio, eu me vejo de novo, mas agora sou eu quem oferece o guarda-chuva. Outro dia, uma das mulheres me perguntou: você não sente raiva dele? Do homem que te abandonou? Eu sorri. Sinto gratidão. Foi ele quem me libertou do que eu pensava ser amor. A verdade é que o destino tem uma ironia doce. Às vezes ele destrói o que te prende, mesmo que você não entenda no momento. Rafael entrou na sala enquanto eu pensava nisso. Ele me olhou com aquele sorriso calmo e disse: estão te esperando lá no evento. Já é quase hora. Eu sei. Respondi pegando minha bolsa, mas sempre gosto de chegar um pouco atrasada. Deixa o suspense. Ele riu e, quando me aproximei, beijou minha testa. Você ainda se surpreende com o que conquistou todos os dias. Fomos juntos até o carro. O motorista abriu a porta e o vento trouxe o cheiro de terra molhada. Era início de outono. No caminho, fiquei olhando a cidade pela janela. As pessoas apressadas, os ônibus cheios, os mesmos pontos de parada. Cada esquina parecia uma lembrança. E no meio de todas elas, uma certeza. Eu não era mais a mulher que esperava ser salva. Eu era a mulher que construiu o próprio abrigo.
No evento, subi ao palco para falar sobre o projeto. As luzes me cegavam um pouco e o microfone tremia nas minhas mãos. Mas bastou olhar para o público, rostos diferentes, olhares curiosos, algumas lágrimas contidas, para que eu soubesse exatamente o que dizer. Um dia fui deixada em um ponto de ônibus sem dinheiro, sem rumo e sem dignidade. Achei que aquele seria o fim da minha história. Mas o que eu não sabia é que o fim era apenas um desvio para o começo certo. Hoje, eu entendo que o verdadeiro luxo é poder dormir em paz, olhar alguém nos olhos e não precisar fingir. Eu não sou a mulher mais rica da cidade pelo que tenho, mas pelo que não me falta, mais amor próprio. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos antes de aplaudir. Rafael me olhava da primeira fileira emocionado e quando nossos olhos se encontraram, senti o mesmo calor da primeira vez em que ele segurou minha mão na chuva. Depois do evento, fomos jantar num restaurante pequeno, escondido numa rua antiga. O garçom trouxe vinho e Rafael levantou a taça. "Ao destino", disse ele. "E as voltas que ele dá", completei. Enquanto brindávamos, lembrei do Sr. Costa. Da sua sabedoria silenciosa, da forma como ele acreditava que a vida sempre dá uma segunda chance, mas apenas para quem tem coragem. Ele estava certo. Naquela noite, voltando para casa, pedi para Rafael parar o carro. Era o mesmo ponto de ônibus, as luzes amareladas, a calçada molhada, o som distante de um motor velho. Desci, caminhei até o banco e sentei por um momento. O ar estava frio, mas o coração quente. Fechei os olhos e sussurrei baixinho. "Obrigada por ter me deixado aqui, Lucas." Não havia mais dor nem rancor, apenas um reconhecimento silencioso de que às vezes a maior vingança é viver bem. Fiquei ali por alguns minutos ouvindo a chuva começar de novo, e quando senti as primeiras gotas, levantei o rosto para o céu, deixei a água escorrer e sorri. O passado tinha se dissolvido, o futuro enfim era meu. A mulher mais rica da cidade era assim que os jornais às vezes me chamavam, mas o que ninguém sabia é que a minha verdadeira riqueza era invisível, o direito de recomeçar sem medo. E se alguém um dia ouvir minha história, espero que entenda, a vida sempre devolve o que tiram de nós, mas no tempo certo e de um jeito melhor. Se essa história te tocou, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir que ainda é possível recomeçar. E se quiser continuar comigo, se inscreva a muitas histórias como a minha, esperando para serem contadas.